nós vamos ver o quarto capítulo do livro de Luc Ferry, né? Como a gente estava falando aqui, é uma abordagem histórica e que, ao mesmo tempo, deixa elementos históricos de lado, tá? É uma abordagem histórica, mas que se fundamenta muito no pensamento, ok? Deixando alguns elementos estruturais ou infraestruturais que, na minha opinião, são muito importantes para a gente compreender essas mudanças. Então, quando a gente olha a mudança da ideia, por exemplo, da ideia de cosmos e da ideia de moral da antiguidade, essa mudança para a Idade Média, ela se opera no plano do pensamento, mas ela também tem mudanças estruturais, mudanças históricas na base econômica, certo? Daquilo que produz esse pensamento. Então, para adiantar um pouco o que eu estou querendo dizer, há uma discussão entre idealismo, né, e materialismo, e aqui eu poderia apontar o ponto central dessa discussão, e vocês vão ver depois nos cursos de vocês, que há uma parte da filosofia que vai dizer, e essa parte muito bem representada por Hegel, por exemplo, que vai dizer que o mundo ele é dado a partir do pensamento. Então isso aí ideal. Ô, Francisco, eu gostaria. Desliga teu microfone, Francisco, por favor. Então, há uma parte da filosofia que vai há uma parte da filosofia que vai dizer que o mundo é formado a partir do pensamento, isso está muito em Hegel, e claro, a gente teria que ter mais estudo e mais tempo para desenvolver isso. E há uma outra parte que vai dizer, não, o pensamento ele é formado a partir do mundo, da relação do ser no mundo, ok? E aí eu me filio muito a esse tipo de metodologia de conhecimento, de metodologia científica, né? De forma que, quando a gente está olhando para o pensamento medieval e depois a gente está olhando para o pensamento moderno, existe a mudança de pensamento, e como a gente está vendo aqui na leitura do Luc Ferry, isso vai implicar numa nova moral, tá? Numa nova forma de ver, inclusive, o ser humano. Então tem implicações ontológicas importantes, e nós vamos ver já já. Mas isso se dá a partir de uma mudança nas bases históricas. Por exemplo, Luc Ferry aponta uma nova forma do ser humano encarar o cosmos. Se durante a Idade Média, o cosmos, e durante a Idade Antiga, né, nós tínhamos uma visão de cosmos, por exemplo, na Idade Antiga, que o cosmos era algo perfeito, né? O cosmos, tudo está no seu lugar. E aí depois, na Idade Média, a gente tem a ideia de que Deus organiza esse cosmos. Na Idade Moderna, como o capítulo 4 está trazendo, nós vamos ter uma ideia de cosmos completamente caótica, desorganizada. Tá? Notem que a mudança que se opera no pensamento, ela tem bases históricas. Por exemplo, no início da Idade Moderna, com a Revolução Científica, nós vamos ter pessoas, Newton, né? Nós vamos ter Galileu, Kepler, olhando para o universo e vendo que o universo, que o cosmos, não é a organização, a ideia de organização, a ideia de perfeição que existia. Inclusive cogitando essa infinitude do universo. Segundo Luc Ferry, essa visão, essa nova visão,
essa nova forma de olhar para o universo vai implicar em uma nova moral, por exemplo. Porque se o universo, se o cosmos não é perfeito, por que os seres humanos têm que ser perfeitos? Isso é uma primeira questão que é importante a gente notar. E aí, vejam, e aqui trazendo elementos históricos importantes. Eu falei de uma revolução científica. Eu já estou atrás dessa abordagem que é uma mudança no pensamento. Eu quero saber, eu quero buscar as origens, a gênese dessa mudança. O que é que faz com que as pessoas mudem? E aí eu aponto uma revolução científica. Se os seres humanos agora estão olhando para o universo e vendo um universo que antes era perfeito e agora é caótico e infinito, é porque se operou nos séculos XV, né, 16 e 17, uma revolução científica. Mas essa revolução científica se opera a partir de uma revolução econômica. A partir de uma expansão marítima, por exemplo, que obrigou os seres humanos a olhar melhor para os astros para se orientar nos mares, em busca de rotas comerciais. Notem, eu estou voltando, indo buscar nas origens históricas os motivos dessa mudança de pensamento. Uma nova base econômica, um mundo em expansão, novos mundos sendo descobertos para serem explorados, e a reboque disso, no meio de toda essa transformação, a mudança da filosofia. Porque para um mundo novo é necessário uma filosofia nova. O que a gente está acostumado a entender é uma filosofia nova vai criar um mundo novo. E não é. Ou pelo menos esta visão, esta perspectiva, esta ótica que eu estou falando para vocês não opera dessa forma. Eu, particularmente, já quero me declarar aqui filiado a esse tipo de pensamento. Tá? Porque é preciso a gente saber que mudanças em bases infraestruturais fazem as mudanças das bases superestruturais. O pensamento está na superestrutura da sociedade. Notem, o que eu estou falando aqui para vocês é materialismo histórico dialético. Também não estou falando para vocês aqui se converterem a isso. É uma ótica que eu uso porque, para mim, facilita. Porque acho que facilita. É um método que facilita a compreensão das coisas. E aí nós vamos ter, a partir da operacionalidade dessas novas formas econômicas, um surgimento de um novo pensamento, de uma nova forma de ver o mundo. Embora o capítulo, né, o humanismo ou o nascimento da filosofia moderna, não esteja estruturado dessa forma, trazendo Descartes, né, como um dos elementos estruturadores desse novo pensamento, né, eu prefiro trazê-lo para a gente fazer essa introdução, trazer o Descartes como alguém que lança bases de um novo tipo de pensamento, lança bases do racionalismo que não existia na Idade Média, tá? Para depois a gente ver algo que eu achei muito interessante na leitura desse capítulo, que é uma ontologia, ou seja, o estudo do ser a partir de uma etologia. Eu achei isso fantástico. Até porque eu terminei essa semana de ler um livro que eu achei incrível, chamado Perto do Coração Selvagem, onde a personagem principal vive
dilemas animalescos. Ela traz animais dentro de si. E ela confronta aquilo que é animalesco nela com aquilo que é humano nela. E é muito interessante, porque o Luc Ferry vai dizer, olha, vamos olhar para o ser humano a partir do que ele não é. E o que é que ele não é? Ele não é um animal. Pelo menos na visão que nós estamos vendo aqui. Outras visões modernas, ou pós-modernas, trarão uma nova relação com os animais. E a gente pode investigar isso. O bom de estarmos aqui num grupo sem pretensões, tranquilos, leves e calmos, estudando, quietinhos, é que a gente pode tudo. A gente pode tudo. E quando a gente não puder, a gente chama quem pode. Não é Deus, tá? Eu estou falando de um professor que saiba mais. Muito bem. E aí Descartes inaugura uma nova forma de pensar, né? Quando Descartes anuncia o penso, logo existo, tá? Quando Descartes coloca o pensamento, e isso é extremamente importante, tá? Vocês que estão fazendo graduação, prestem bem atenção. Vocês vão, em algum momento da história da metodologia, se deparar. Júlia, eu tive um susto que eu pensava que era uma alma atrás de tu. Eu quase me lasquei aqui de susto. Virginia, olha, eu sou eu. Eu sou o ateu mais fuleiro que existe, porque eu vi a menina ali se mexendo, eu digo, ui, uma alma, lasquei-me aqui, caí. Aí veja, quando Descartes, né, anuncia o penso, logo existo, ele está anunciando um novo mundo. Tá? Porque quando a gente se debruça, né, e veja, Descartes não anuncia isso do nada. Ele anuncia isso a partir de um método científico. Não à toa o livro dele é O Discurso do Método. Tá? O discurso do método. Ele está anunciando um método. Por isso que quem é racional é cartesiano. E é disso que vocês que fazem, por exemplo, psicologia, a relação... Eu falo muito a partir da psicanálise, porque a nossa relação com o que é racional e com o que é científico não é tão estabelecido. Que a gente está buscando afetos. Tá? A relação com a psicologia pode ser até mais científica, mais cartesiana que na psicanálise. E aí ele leva o pensamento. Isso é tão eurocêntrico. Depois vocês vão descobrir ao longo do curso pensamentos decoloniais e tal, mas isso é tão centrado na Europa, sabe? E aí ele leva o mundo a questionar, né? Pôr em dúvida todas as ideias, pôr em dúvida tudo, até chegar em níveis de ceticismo que faz com que os objetos sejam quase que inquestionáveis. E como o ser é algo quase que inquestionável, o fato da gente existir, né? Cogitar, pensar sobre o ser, né? Ou pensar é uma forma de afirmação. Penso, logo existo. Talvez isso não fosse, ou com certeza isso não fosse uma premissa medieval. Né? Já que no medievo a gente existe pela fé. E não, isso não está deslocado para o pensamento. Né? E aí ele traz essa nova forma, né? Como diz Luc Ferry, esse ceticismo total. Esse ceticismo total. Mudando completamente a face do pensamento daquele momento. Fazendo com que se inaugure uma forma de pensar que vem até os dias de hoje. Hoje, nós ainda somos muito herdeiros do pensamento de Descartes, do método cartesiano.
e não queiram negar, não queiram, né? Embora depois a gente vai ver outras tradições que vão questionar, inclusive a ciência, vão questionar a racionalidade. Vocês vão entrar muito por esse tipo de pensamento, de estudo, mas não se enganem. Por mais que vocês sejam revolucionários e revolucionárias do pensamento e que lutem contra o método, a ciência, e agora é uma nova forma de pensar, beleza, mas você só termina a sua faculdade com o seu TCC cartesianinho. Até um método para você enunciar que não é cartesiano, você vai fazê-lo através de algo bem cartesiano. Então, nós estamos presos nessa roda, né? Nessa roda infinita. E aí tem algo que Luc Ferry coloca, ainda em Descartes, antes que a gente passe para essa ontologia, que eu acho muito interessante, né? Que é, o Luc Ferry coloca que a segunda ideia que fundamenta o pensamento de Descartes é a ideia da tábula rasa. Essa ideia da tábula rasa cartesiana traz a rejeição absoluta de todos os preconceitos e de todas as crenças herdadas das tradições e do passado. Isso é fantástico, porque isso rompe muito com aquilo que a gente vai chamar de pensamento medieval, escolástico, né? E penso que isso é o que a gente deve usar até hoje, tá? É muito ruim quando a gente se prende às tradições. É muito ruim. E eu poderia entrar aqui para um outro discurso e trazer para o que a gente vive hoje, uma tentativa maluca de manter tradições que muitas vezes não são questionadas. E a grande luta está aí entre a modernidade e a pós-modernidade, é exatamente isso, para romper com certas tradições. Isso não quer dizer também eliminar tradições, tá, minha gente? Mas romper. Romper no sentido de questionar, romper no sentido de refutar ou não, mas de não se cristalizar nessas tradições. E por último, para a gente ir finalizando a nossa provocação inicial, algo que eu achei muito interessante que esse capítulo traz, que é uma ontologia moderna. Uma nova forma de olhar o ser. A ontologia é o olhar para o ser. Tá? Os professores especializados, mais especializados em filosofia, com mais experiência em filosofia, colocam que Heidegger vai elaborar uma ontologia completamente nova, tá? O próprio Heidegger enuncia em seu livro Ser e Tempo que essa pergunta sobre o ser tinha sido esquecida, tá? E ele vai retomar essa pergunta pelo sentido do ser, através do Dasein. Mas havia, né? E depois que eu fiz a leitura aqui do Luc Ferry, a gente vê que estava lá, tinha alguma coisa de ser. Por exemplo, em Rousseau. Em Rousseau. E em Kant. Esses dois filósofos trazendo, né, ajudando o homem moderno a se compreender enquanto ser humano. E isso digamos que isso é a primeira vez, né, que a filosofia está colocando um divã para que o ser humano se entenda, mais ou menos se compreenda. Agora numa perspectiva moderna. Agora numa perspectiva moderna. E a visão, por exemplo, que Rousseau tem do ser humano, a partir também do confronto da ideia de ser humano com os outros animais, e aí a gente vai lembrar Aristóteles, né? Aristóteles diz que nós somos animais políticos,
há a ideia de que existe um animal racional, né? E existe esse confronto entre uma etologia, ou seja, o estudo do comportamento animal, e uma ontologia, né? O estudo do ser humano. Gislaine dizendo ali, até porque Heidegger bebeu em Russell. E aí é fenomenologia pura, né? Aliás, Russell declarou que Heidegger talvez fosse o seu único herdeiro. Talvez Heidegger fosse, de fato, a fenomenologia. Mas, óbvio, a gente ainda vai comer muito feijão com arroz para poder chegar aí no entendimento. Porque isso é uma filosofia, né? Não que essa não seja, que a gente está falando agora, mas é de um refinamento teórico, de uma abstração linda e absurda. Né? Linda e absurda. Então, Rousseau vai trazer uma maneira de olhar, né, para o animal, e a partir desse olhar para o animal, tentar compreender um pouco do que somos. Então, o animal como algo que tem um instinto e uma força ativa muito poderosa, né? O instinto e uma força ativa muito, muito poderosa, a ideia de perfectibilidade, tá? Então, aqui, por exemplo, ele diz o seguinte: a perfectibilidade designa, numa primeira abordagem, a faculdade de se aperfeiçoar ao longo da vida. Enquanto o animal, guiado desde a origem e de modo seguro pela natureza, como se dizia na época, pelo instinto, é, por assim dizer, perfeito de imediato, desde o nascimento. Observando objetivamente, constatamos que o animal é conduzido por um instinto infalível, comum à sua espécie, como por uma norma intangível, uma espécie de software do qual nunca pode se desviar. O animal, ele já é perfeito desde que nasce, porque ele já nasce programado para aquilo. E nós, e aí o próprio Luc Ferry lança, né, essa, essa leitura, nós temos a liberdade. E aí ele, inclusive, traz Sartre, né? Citando um texto que eu recomendo muito que vocês baixem. O existencialismo é um humanismo. O existencialismo é um humanismo. Por favor, leiam esse texto. Esse texto enuncia o porquê de sermos condenados à liberdade. Eu quero falar um pouco mais depois que eu passar aqui pelo texto de Rousseau, né, sobre os animais. Então, nós temos os animais presos ao seu instinto, né, perfeitos desde que nascem, e os seres humanos presos à liberdade, sem algo que nos defina. Tá? E isso tem implicação importante, importantíssima, para a gente se conhecer e, inclusive, para a gente deixar de lado certos conceitos estanques, racismo, misoginia, né? São formas de olhar o ser que não combina com essa liberdade. Porque é quando a gente diz que pela cor de um indivíduo está determinado que ele é inferior, ou pelo sexo de um indivíduo está determinado que ele é inferior, ou pela sexualidade de um indivíduo está determinado que ele é inferior. E isso, essa ideia filosófica de liberdade, né, nos impede de cair em preconceitos, de cair em ideias estanques,
do ser. Citando Rousseau, queridos e queridas, em cada animal não vejo senão uma máquina engenhosa, a qual a natureza ofereceu sentidos para recompor-se por si mesma e para defender-se, até certo ponto, de tudo o que tende a destruí-la ou estragá-la. Perceba exatamente as mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de que a natureza faz tudo nas ações do animal. A natureza faz tudo nas ações do animal, enquanto o homem concorre para as suas na qualidade de agente livre. Rousseau já está apontando para essa liberdade. Um escolhe ou rejeita por instinto. O animal escolhe ou rejeita por instinto. O outro, por ato de liberdade. O que faz com que o animal não se afaste da regra que lhe é prescrita, mesmo quando lhe fosse vantajoso fazê-lo. E que o homem se afaste frequentemente dela em seu prejuízo. Assim é que o pombo morreria de fome perto de uma vasilha repleta das melhores carnes, e um gato diante de uma porção de frutos ou de grãos. Então, olha as vantagens e desvantagens. Mas eu ainda fico pensando, aqui há uma ideia de que o ser humano, possuído dessa racionalidade, tá? E dessa liberdade, né? Teria uma certa desvantagem em relação ao animal que já está pronto desde o início e que não cede aos seus aquilo que está programado. Mas depois falta aqui ainda a psicologia. Falta Freud aqui, né? Falta a ideia de que e os instintos. Compreende? E é aí que reside essa riqueza. Porque depois a gente vai se deparar com um certo fracasso, e eu falo aqui exclusivamente do discurso, de um ser, de um homem racional. Compreende? É necessário investigar os instintos, é necessário investigar isso que não chega e que está aprisionado nessa bolha de racionalidade, ou se preferirem, nesse ego, nesse superego. E olhar lá. Por isso que eu gosto de um livro de Clarice Lispector, Água Viva. Logo no início, eu pretendo depois fazer uma reunião aqui com vocês para a gente falar sobre esse livro. Acho que seria importante. Onde ela diz assim: eu quero o que está por trás do pensamento. Eu quero o que está por trás do pensamento. Eu, enquanto psicanalista, quando eu me formar em psicanálise, óbvio, eu também quero o que está por trás. E eu, enquanto sujeito, eu também quero o que está por trás do pensamento. Porque o que está por trás do pensamento me cura. Vejam, ainda que eu apenas tenha conhecimento disso. Só de eu saber o que está por trás do pensamento, ou seja, o que está por trás da razão, já é uma ajuda é de muito valor, essa ajuda, para a minha saúde mental, se é que eu a tenho. Então ele diz o seguinte: o pombo morreria de fome perto das melhores carnes e o gato morreria de fome perto das melhores porções de frutas, né? É assim que os homens dissolutos se entregam a excessos que lhes provocam febre e morte, porque o espírito, isso é muito importante, essa ontologia russoriana aqui, o espírito deprava os sentidos. O espírito deprava os sentidos. Eu fiquei em dúvida se é o espírito, nesse sentido aqui, Rousseau colocando razão, que deprava os sentidos, ou se é o que está por trás do pensamento que deprava a nossa razão, e, por exemplo, a gente pode morrer
pelos nossos excessos. Quem determina? São questões. São questões. Mas mesmo que as dificuldades que cercam todas essas questões permitissem a discussão sobre essa diferença entre o homem e o animal, há outra qualidade muito específica que os distingue e sobre a qual não pode haver contestação. É a faculdade de se aperfeiçoar. Faculdade que, com a ajuda de circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras e reside em nós, tanto na espécie quanto no indivíduo. A faculdade de se aperfeiçoar. Enquanto um animal é, ao fim de alguns meses, o que será durante toda a vida, olha a prisão do animal, tá? E sua espécie, ao fim de 1000 anos, o que era no primeiro desses 1000 anos, por que o homem está sujeito a se tornar imbecil? Porque a gente pode ter avanço, né? Aliás, por que o homem está sujeito a se tornar imbecil? Eu não estou vendo o outro lado. Eu não vi a gente evoluir para não ser imbecil. Eu só vejo a gente evoluindo no sentido de sermos imbecis. Com base em quê, Pedro? Tu está falando isso? Olhe para o mundo, meu querido, minha querida. Olha o noticiário. A única espécie que destrói o espaço onde vive. Em nome de uma ganância, em nome de uma... É o que também faz a gente questionar se realmente há uma racionalidade, né? Há uma racionalidade. Não é absolutamente porque retorna assim a seu estado primitivo e o animal, que nada adquiriu e nada tem a perder, permanece sempre com o seu instinto. E o homem, perdendo com a velhice e outros acidentes tudo o que sua perfectibilidade lhe havia feito adquirir, torna a cair mais baixo do que o próprio animal. E é óbvio, essa é uma visão iluminista, racional e tal. Né? A gente se questiona hoje, ou pensa hoje um ser humano que tem os dois. Está ali o instinto presente, está ali a racionalidade presente. Né, esse conflito nos faz muito mal, né? Muito mal. Nós não sabemos lidar com os nossos instintos. Daí vem o mal-estar na civilização do senhor Sigmund Freud, um livro fantástico que vocês têm que ler. E aí vem essa nova ideia de ser humano e vem também uma nova ideia de moral. E o Luc Ferry aponta Kant, Immanuel Kant, né, como esse paladino dessa nova moral a partir dessa liberdade. Né? Se nós temos a liberdade, temos que fazer algo de bom com ela. E Kant vai trazer a ideia de que nós temos que construir uma vontade para o coletivo. Temos que construir uma vontade para o bem comum. Tá? E essa vontade para o bem comum, ou virtude, ela pode também, ou essa, como diz Luc Ferry, ação desinteressada, né, onde a gente resiste aos nossos instintos, olha o conflito animal-humano. Porque para a gente seguir uma moral kantiana, vamos dizer assim, é necessário que a gente renuncie aos nossos desejos. Depois nós vamos ter as implicações dessas renúncias, né? A gente tem que ir pro divã curar. Ou tome alprazolam, tome cachaça, tome... Né? Mas é necessário, em nome de uma ação desinteressada, que a gente
renuncie os desejos. E aí ele traz muito bem essa questão de desejo e vontade. Né? Desejo e vontade. E Kant diz boa vontade. De antemão, eu já vou dizendo a vocês, olha, por exemplo, Nietzsche não vai gostar nada disso. Boa vontade. Ação desinteressada. Tá maluco, meu filho? Quer adoecer? Quer ir para o psicólogo? Quer ir para o psiquiatra? Quer ir para o psicanalista? Porque Nietzsche vai dizer, realize as suas potências. Nota como a gente já consegue abrir aqui um panorama para a gente compreender, né? E essa vontade, né? Ou essa ação desinteressada, eu separei duas pequenas citações para a gente ir encerrando aqui, né? De Kant, no texto do Luc Ferry, que ele diz o seguinte: se eu seguisse sempre a minha natureza animal, olha bem, é provável que o bem comum e o interesse geral teriam de esperar muito até que eu me dignasse a considerar sua eventual existência. Se a gente seguisse só os nossos desejos, se a gente cedesse só aos nossos desejos, iria demorar muito para que a gente, em uma hora, tivesse. Hoje eu acordei a fim de ajudar o outro, hoje eu acordei a fim de praticar o bem comum. Né? Hoje eu acordei muito cristão. Isso são as ideias que Kant vai dizendo. Liberdade, virtude da ação desinteressada, ou seja, boa vontade, preocupação com o interesse geral. Eis as três palavras-chave que definem as modernas morais do dever. Nietzsche vai atacar o tu deves. Tá, minha gente? Já adiantando aqui. Nietzsche ataca o tu deves. Quanto mais a gente cede ao tu deves, menos a gente é a gente. E o imperativo nietzschiano vai dizer o quê? Torna-te quem tu és. Dá ouvido a quem tu és. Justamente porque ela nos ordena uma resistência, até mesmo um combate contra a naturalidade ou a animalidade em nós. Eu gosto do tigrão que está em mim. Mas para viver em sociedade, irmãos e irmãs aqui presentes nessa congregação, é necessário abrir mão. Até por isso que muitos dizem Nietzsche não tem uma ideia de sociedade. Sabe? Um projeto societário. Porque imagina, todo mundo dando vazão aos seus instintos. Assim, acho que seria muito legal. Mas muito caótico. Muito caótico. Né? E aí ele encerra com a ideia, essa moral moderna, tá? Por isso que eu quero que vocês entendam que, por exemplo, Nietzsche é um dos pais da pós-modernidade. Essa moral kantiana é uma moral moderna. E Nietzsche virá com o martelo, com a marreta, destruir essas bases e fundar uma pós-modernidade. E aí ele traz as ordens indiscutíveis ou os imperativos categóricos de Kant. Faça com o outro o que você gostaria. Claro, isso aqui é um resumo medíocre, tá, que eu estou trazendo. Faça com o outro o que você gostaria que fizessem com você. Haja sempre com boa vontade. Haja sempre com essa disposição para a universalidade. Né? Essa disposição para a ação desinteressada. Para que também o outro haja assim e lhe beneficie. É bonito. Parece a igreja de domingo de manhã. Bonito. Né?
Eu não sei se vocês gostam, e aqui eu já revelando as minhas neuroses, tá? Mas eu gosto muito de uma personagem dos quadrinhos, mas que eu conheci através dos filmes, porque infelizmente eu nunca li muito quadrinhos. Mas eu gosto muito do Coringa. Sobretudo aquele Coringa do Dark Knight, embora o Coringa do Joaquim Fênix eu me apaixonei. Escrevi até texto, tal, todo apaixonado por ele. Mas no Dark Knight, no início, o Coringa vai parafrasear Nietzsche e vai dizer: aquilo que não te mata. Essa frase é muito famosa, né? Até meu pai era adepto dessa frase. Quando caía alguma comida no chão, meu pai dizia: coma, o que não te mata, te engorda. O pai estava citando Nietzsche, eu nem sabia. Né? Mas Nietzsche vai dizer: aquilo que não te mata, te fortalece. E o Coringa, naquele filme, parafraseando Nietzsche, vai dizer, e eu achei perfeito: aquilo que não te mata, te torna monstruoso. Sabe? Monstruoso. Esse monstro é esse instinto que a gente tem, que a gente tenta negar, ou que a gente tenta domar, ou que tem que domar para poder vivermos em sociedade. E é isso, senhoras e senhores. Gostaria que vocês abrilhantassem esse encontro com a participação de vocês.